Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 15, eu acredito que esse livro é conhecido por todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já ouviu alguém pregar acerca da parábola do filho pródigo. Se não ouviu alguém pregar acerca da parábola do filho pródigo, eu tenho a certeza que nós já ouvimos algum trecho, algum pedaço de louvor, de hino, falando ou narrando um pouco acerca dessa história. Todas as vezes a qual Deus, Ele me concede a oportunidade para poder pregar a sua palavra, eu sempre uso dessa oportunidade para dizer que toda a história, ela tem um começo, toda a história, ela tem um meio e toda a história, ela tem um fim. Eu não acredito em uma história sem começo, eu também não acredito em uma história sem meio, e eu tenho muita dificuldade para acreditar em uma história sem fim. Até porque a nossa vida, ela está baseada dentro dessas três coisas: começo, meio e fim. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 15, nós vamos ver que Jesus ele está contando acerca de três parábolas. Jesus ele fala no livro de Lucas, capítulo 15, acerca de três parábolas. Do verso 1 ao 7, ele fala acerca da parábola da ovelha perdida. O verso 8 ao verso 10, ele fala da parábola da dracma perdida. E do verso 11 ao verso de número 32, ele fala da parábola do filho pródigo. Olhando para dentro desse contexto, Jesus falando acerca da ovelha perdida, da dracma perdida, e falando desse filho pródigo a qual se perdeu por tomar uma decisão errada, nós vamos perceber que essas três parábolas, elas carregam algumas coisas em comum. William, o que essas parábolas carregam em comum? Todas elas, existem algumas coisas em comum. E a primeira coisa em comum entre essas três parábolas é algo que tem valor. A dracma tinha valor para aquela mulher, a ovelha, ela tinha valor para o seu pastor, e esse filho, ele tinha valor para o seu pai. Essas três parábolas também vai falar de algo que se perdeu. A ovelha se perdeu do seu pastor e do rebanho a qual ela estava participando. A dracma, ela se perde dentro daquela casa, e o filho, ele toma a decisão de sair da sua casa e ir para uma terra longínqua, uma terra distante. Então nós vemos dentro dessas três parábolas algo que tem valor e algo que se perdeu. E algo em comum que tem dentre essas três parábolas é que quando a ovelha foi achada, houve uma festa. Quando a dracma perdida foi achada, houve uma festa. E quando o filho decidiu voltar para a casa do seu pai, também houve uma festa. A primeira parábola fala de uma ovelha, e isso chama a nossa atenção, porque o pastor, ele tinha 100 ovelhas, e eu acredito que naquele dia ele começa a fazer a contagem, talvez ele vai repetindo a contagem para ver se não deixou passar alguma desapercebida, e toda vez que ele vai contando, está no 99, 99, 99. Então ele vai deixar as 99 e ele vai sair em busca daquela que se perdeu. É uma ovelha que se perdeu, mas essa uma ovelha que se perde, o pastor se importa com ela. Ele guarda as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida. Ver esse pastor indo atrás dessa ovelha perdida, isso nos mostra que esse pastor, ele é um pastor presente. Ele não espera
ele vai atrás. Ele conta, vê que está faltando uma, ele guarda as 99 e diz, eu vou atrás. Ele sente a falta daquela uma ovelha que se perdeu pelo caminho. Parece até ser engraçado, mas às vezes quando nós deixamos de vir em um culto, o pastor que é presente, ele consegue sentir a nossa falta. O pastor que é presente, ele consegue sentir a ausência daquela ovelha. Então ele vai olhar para alguém e vai dizer, cadê aquela pessoa? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Porque o pastor, ele é presente. Se ele tem o contato dessa ovelha, ele vai fazer a questão de ou durante o culto ou pós-culto, de ligar ou mandar uma mensagem perguntando para essa ovelha, por que você não esteve no culto hoje? Esse pastor, ele guarda as 99 e vai atrás. Quando eu vejo ele indo atrás dessa ovelha que se perdeu, eu vejo que vai ser um momento de um resgate pessoal. É uma ovelha que se perdeu, uma ovelha que está em perigo, uma ovelha que está passando por momentos difíceis, longe do pastor. Aí lá vem um pastor para fazer esse resgate. E esse resgate é o resgate pessoal. Ele vai atrás. Quando ele acha aquela ovelha, acredito eu, ferida, machucada, talvez sangrando, ele coloca a ovelha no ombro e ele volta, cuida daquela ovelha, trata aquela ovelha e depois coloca aquela ovelha no seu devido lugar e faz aquela grande festa, porque a ovelha que estava perdida, ela foi encontrada. A segunda parábola fala de uma moça, a qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma. Percebe que é quase a mesma coisa. O pastor tem 100 ovelhas e perde uma, fica 99. A mulher tem 10 dracmas, perde uma, fica 9. Se for ver o pastor e a mulher, ambos eles estavam com a maioria. E às vezes nós acabamos desprezando a minoria, porque nós temos a maioria ao nosso favor, nós temos a maioria ao nosso lado, nós temos a maioria ao nosso redor. Então nós acabamos desprezando a minoria. Mas a lição que eu aprendo com o pastor e com essa moça, que a minoria também tem valor. A minoria também é importante. Ela acende a candeia. Se ela acende a candeia, nos mostra o porquê ela perdeu a moeda, porque estava tudo apagado e não há possibilidade alguma da gente enxergar aonde tudo está escuro. Quando ela acende a candeia, ela pega a vassoura e o texto diz que ela começa a varrer a casa com diligência até achar. Ela vai tirando as coisas do lugar. Para alguém pode não ter valor, mas para essa moça, essa dracma tem valor, é importante. Enquanto eu não achar, eu não vou parar de procurar. Aí eu vejo essa moça num momento de reorganização. Ela tira a mesa do lugar, tira a geladeira do lugar, empurra sofá para um lado, traz sofá para o outro, e o objetivo dela é esse: eu não paro enquanto eu não achar. Eu não paro enquanto eu não achar. O nosso maior defeito é que às vezes nós até vem para o culto, até frequenta o culto, até participa do culto, mas se Deus não fazer aquilo que a gente quer, naquele momento que a gente pede, a gente quer fazer manha, a gente quer fazer, eu não vou mais adorar, não vou mais para a igreja, não vou mais cultuar. Irmãos de Deus, Ele não trata eu e você desse jeito, como preferido ou preferida. Ele até permite algumas coisas acontecer, mas quando Ele permite essas coisas acontecerem em nossa volta, o objetivo dele é nos despertar. William, para quê? Para procurar aquilo que estava perdido, para procurar aquilo que se perdeu. E não é que de tanto ela insistir, ela acha moeda, e quando ela acha moeda, o texto diz: convida as amigas, convida as vizinhas, porque a dracma que estava não está mais, eu achei, vai ter festa. Estava, não está mais, eu achei, vai ter festa. Estava, não está mais, eu achei, vai ter festa. Uma celebração
compartilhada, alegria, comunhão entre as pessoas. Convida, porque eu vou fazer uma festa, porque o que estava perdido foi encontrado. Só que essa terceira parábola vai falar de um filho. E aí nós vamos tirar algumas lições com a decisão desse jovem. William, e qual é a primeira lição que a gente tira? Primeira coisa que eu aprendo é que existem pessoas que saíram de casa, sem nunca terem colocado os pés para fora dela. Existem pessoas que saíram de casa sem nunca terem colocado os pés para fora dela. E é esse jovem. Porque antes dele passar pela porta e dizer, estou indo, ele já estava dentro da casa, mas já estava longe. William, como é que é isso? Ele está tão perto fisicamente, mas o coração já está tão longe. A mente dele já está tão longe. Os objetivos dele já estão tão longe. E isso é muito sério. William, por quê? Porque às vezes nós frequentamos a casa do Pai. Nós temos a liberdade na casa do Pai. Nós damos glória a Deus na casa do Pai. Nós levantamos as mãos na casa do Pai. Nós falamos que Ele é grande, poderoso, que Ele é fiel, que tudo Ele pode. Nós fazemos tudo isso e quando a gente olha, a gente fazendo tudo isso fisicamente, tão perto, mas às vezes o coração está longe, a mente está longe, o objetivo está longe. E é o que esse jovem está passando, William, por quê? Porque ele está perto fisicamente, ele está do lado do Pai fisicamente, mas o coração dele já não está mais dentro daquela casa. O coração dele já não está mais dentro daquele espaço. Ele já vê ele longe, ele já vê ele distante. E o que nós precisamos entender é que o filho pródigo, ele não começou a se perder quando ele foi para uma terra longínqua. O filho pródigo, ele não começou a se perder quando ele passou pela porta da casa do seu pai e foi para uma terra distante. Ele começou a se perder quando ele deixou de valorizar a casa do pai, a presença do pai, o conforto do pai, tudo que o pai proporcionava. Foi aí que ele começou a se perder. Foi aí que quando ele perde todos esses valores, é quando ele está dentro da casa, a mente dele já está, eu não suporto mais viver dentro da casa. E vamos ser sinceros, a pior distância não é a distância geográfica, mas é a distância espiritual. É gente que geograficamente está na casa, geograficamente está orando, geograficamente está lendo a Bíblia, geograficamente tem comunhão, mas espiritualmente está distante, espiritualmente já está longe, espiritualmente já não tem mais intimidade, já não tem mais comunhão. Mas eu amo a Bíblia Sagrada. William, por quê? Porque o Pai, ele é especialista em dar novas oportunidades. Será que você pode dizer isso pelo menos para uma pessoa? O Pai é especialista em dar novas oportunidades. Vê se ele acredita nessa palavra, porque eu sinto o Pai dando oportunidade nova para algumas pessoas aqui nessa. Isso é sério. Isso nos mostra que alguém consegue se perder estando dentro da igreja, longe de Deus. Ele está dentro da casa do Pai, mas já está longe do Pai. E eu vou ficar, às vezes, repetindo algumas frases para nós memorizar mesmo. Ele está dentro da casa, mas já está longe. A parábola do filho pródigo não fala apenas de um filho perdido. A parábola do filho pródigo também fala de um pai que nunca desistiu de esperar.
O pai nunca desistiu de esperar. Enquanto o filho gasta a tua herança, gasta tudo que recebeu, o pai, acredito eu, que está gastando as tuas lágrimas. Um dia ele vai voltar. Enquanto o filho estava procurando a felicidade do mundo, o pai, ele permanecia olhando para o horizonte, esperando o retorno do seu filho. E sabe qual é a palavra para alguém nessa noite? Filho, o pai não desistiu de você. Eu sinto graça de Deus para dizer isso para alguém. Filho, o pai não desistiu de você. Ele continua posicionado no mesmo lugar. Mas olha o verso 11. O verso 11 diz assim, ó. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. Você percebe que o verso 11 fala que ele tinha 2 filhos. Mesmo sendo filho, o filho decidiu se afastar. Porque o pai não obriga ninguém a ficar dentro da igreja. O pai, ele não nos prende com corrente nas mãos e nos pés e diz, eu te plantei aqui, você vai ficar aqui, você é obrigado a ficar. Não, o pai não obriga. Mesmo ele sendo filho, ele olha para o pai no verso 12 e o 13, ele olha para o seu pai, o filho mais moço disse ao pai, pai, dá a parte dos meus bens, dá o que me pertence. Irmãos, o pai poderia dizer, filho, não é a hora, porque até onde eu sei, para você receber a herança, eu preciso vir a óbito, eu preciso morrer. O filho nem espera a morte, o filho está olhando para o pai e está dizendo, pai, eu quero a metade dos meus bens. William, o que é isso? O filho, ele está trocando a presença do pai por um momento de ilusão, um momento de prazer. O filho está olhando para o pai e está dizendo, pai, eu quero a metade dos meus bens, eu quero a metade da minha herança. Em nenhum momento que a gente lê o texto, nós vamos ver o pai dizendo, eu não vou dar. Em nenhum momento que nós fazemos a leitura do texto, nós vamos ver o pai dizendo, eu não vou entregar. No final do versículo 12 diz, e ele repartiu por eles a sua fazenda. O que nós precisamos entender é que esse filho, quando ele diz, eu vou para uma terra distante, eu vou para uma terra longínqua, irmãos, isso não foi uma decisão tomada na hora. Alguma coisa naquela terra distante chamou a atenção desse jovem. Um certo dia, eu estava sentado ouvindo o nosso co-pastor pregando essa mensagem, e ele falou algo que me chamou a atenção naquele dia. William, o que ele falou que chamou a sua atenção e você vai aplicar nessa noite? Que talvez um certo dia o pai pega os teus 2 filhos, vai para aquela cidade, e aquela cidade chama atenção, porque são jovens que vivem numa fazenda, que vivem longe de pessoas, vivem longe de tudo, vivem uma vida reservada. Aí quando chega na cidade, vê movimento, vê alvoroço, vê muitas pessoas, vê grupo de amigos, vê muitas festas, muitas coisas atrativas que chamam atenção. Aí talvez esse filho volta para a casa do pai e o pensamento dele está lá naquela terra distante. Lá tem muita coisa para mim poder desfrutar. Lá tem muita coisa para mim poder experimentar. Então quer saber de uma coisa? Eu não quero mais viver dentro da casa do pai. Só que agora eu preciso me preparar. Eu preciso criar uma situação para olhar para ele e dizer, pai, eu não quero mais viver debaixo do seu teto. Eu quero o que é meu e eu vou para uma terra distante, eu quero aquilo que é meu e eu vou para um lugar longe. Irmãos, esse jovem é ousado. William, por quê? Porque o filho queria as bênçãos do pai, mas não queria mais viver debaixo da autoridade do pai. Tem gente que é assim, que quer as bênçãos, mas não quer mais viver debaixo da autoridade. Vai doer um pouquinho, mas eu vou pregar assim mesmo, meu irmão. Tem
Tem gente que quer as bênçãos, mas não quer viver debaixo da autoridade de Deus. E eu preciso dizer para alguém, não tem como você crescer longe, não tem como você avançar longe, não tem como a sua vida prosseguir longe. Você tem que querer as bênçãos, mas tem que estar debaixo da autoridade de Deus. O filho está dizendo, pai, eu quero o que é meu, eu vou para longe. E parece algumas pessoas, quer promessa, sem compromisso. Eu quero, eu aceito, mas não conta comigo. Então, não está pronto. Não está apto a desfrutar da promessa. Porque todo aquele que se disponibiliza a receber uma promessa precisa carregar o comprometimento. Tem gente que quer milagre, irmão, mas não quer renunciar. Tem gente que quer coisa grande, mas não quer abrir mão de coisas pequenas. Tem pessoas que quer céu sem cruz. O filho está dizendo, eu quero os bens, mas eu não quero viver debaixo da sua autoridade. A terra distante parecia liberdade. Eu vou para longe, porque longe eu vou estar livre. Não vai ter ninguém para chamar minha atenção. Não vai ter ninguém para me corrigir. Não vai ter ninguém para falar o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Eu vou para longe porque quando eu ir para a terra distante, eu vou carregar a liberdade, vou fazer o que eu quero, da forma que eu quero e do jeito que eu quero. Mas o filho não sabia que essa tal liberdade que ele estava querendo buscar iria se tornar uma prisão. E eu posso ser sincero para alguém nessa noite? O pecado, ele sempre mostra primeiro o prazer. O pecado não vem mostrando, Regis, as consequências. O pecado não vem mostrando o que pode acontecer se a gente cometeu tal ato. O pecado primeiro, ele vem mostrando os prazeres. O inimigo, ele vem sussurrando, vem, vai ser bom, vai ser prazeroso. Vem, tem muita coisa para você desfrutar. Tem bebida, tem jovens, tem menina. Vem, você vai ser feliz. Aí a gente cai nessa ilusão que o diabo oferece, porque o pai permite, tá? Eu preciso dizer isso para alguém, eu volto a dizer, o pai não obriga ninguém a ficar dentro da casa, tá? O pai permite você tomar a decisão de sair da casa. O pai permite você pegar suas coisas e ir para uma terra longínqua, achando que vai ter liberdade, achando que vai ser livre, achando que vai ser feliz. Aí o inimigo, quando ele vê você pegando as suas coisas e indo para longe, aí o inimigo, ele começa a debochar da sua cara, o inimigo começa a rir da sua cara. William, por quê? Porque o objetivo dele é esse, eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ele as coisas prazerosas. Eu não vou mostrar dor, primeiro eu vou mostrar o prazer, eu vou deixar eles viver um momento de prazer, um momento de alegria, um momento momentâneo, mas depois que eles caírem no pecado, eu vou mostrar a consequência. Eu vou mostrar a consequência. William, me explica, tudo aquilo que te afasta de Deus pode parecer bonito no começo, atrativo no começo, prazeroso no começo, mas sabe como vai terminar? Vai terminar no vazio espiritual. No começo é prazeroso, no começo é muito bom, no começo você está alegre, está cantando, está feliz, não tem ninguém para mandar, mas vai chegar um tempo, e eu preciso dizer isso para alguém, vai chegar um tempo que esse momento que você achou que seria um momento de prazer, vai se tornar um vazio espiritual na alma, e nesse vazio espiritual não vai ter dinheiro, não vai ter riqueza, não vai ter amigo,
não vai ter pessoas, é o vazio para você reconhecer o que eu estou fazendo da minha vida. Nenhuma herança é maior do que a presença do Pai. O ouro não é maior do que a presença do Pai. A prata não é maior do que a presença do Pai. As riquezas não é maior do que a presença do Pai. Eu quero acreditar que eu prego para alguém nessa noite que prioriza a presença do Pai. Eu quero crer que eu estou pregando para alguém que não vai priorizar a herança, vai priorizar a presença. A presença do Pai tem mais valor do que qualquer coisa. Aleluia. Ele troca a presença do Pai por um momento de prazer. E posso ser sincero? Quem troca princípios por prazeres acaba sofrendo. Se assusta não. Quem troca princípio por prazeres acaba sofrendo. Talvez isso daqui é resposta para alguém que está questionando a Deus. Senhor, por que toda essa dor? Senhor, por que eu sinto que as portas estão se fechando, o ciclo está se fechando, está tudo começando a dar errado em minha volta? É porque você está perdendo os princípios. Quem abandona princípio para viver momentos de emoções acaba sendo ferido pela sua própria escolha. Então para de culpar os outros, sendo que foi você que escolheu. Para de culpar as pessoas, sendo que foi você que decidiu. Ninguém te ameaçou, foi você que escolheu. Foi você que decidiu abrir mão. Lembra quando Deus apareceu para Josué e disse, lá no livro de Josué, capítulo 1, Josué, medita na minha palavra de dia e não aparte esse livro da sua boca. Princípio. Deus estava deixando claro, no dia que você apartar esse princípio da sua vida, você se perde. Você se machuca. Então, tá situação porque a igreja virou as costas. Não, não foi a igreja que virou as costas, não. Foi você que virou as costas para Deus. Eu vou para longe. E ele vai, irmão, naquela alegria. Olha o verso 13. Poucos dias depois. Poucos dias. Ele pegou tudo que era seu. Ajuntou tudo. E o texto diz assim, ó. E partiu dali para uma terra longínqua. Aí depois dessa terra longínqua, está escrito assim, ó. E desperdiçou. Enquanto estava na casa do pai, tinha proteção. Enquanto estava na casa do pai, estava guardado. Enquanto estava na casa do pai, tinha uma cobertura para te proteger e guardar tudo que é seu. Mas quando ele decidiu ir para longe, o texto diz, e desperdiçou tudo. E olha a continuidade, desperdiçou todos os teus bens, vivendo uma vida dissolutamente. Ele começou a gastar, empolgar, aquele jovem empolgado, sabe? Que às vezes não tem o direcionamento de alguém quando recebe o seu primeiro salário. Aí entra no shopping, aí vê aquele tênis de R$ 1.500. O primeiro salário do camarada, ele pega o primeiro salário e fala, eu quero esse tênis. Eu quero esse boot.
Aí quando ele cai em si, ele fala, mas foi um mês e já não tem mais nada. É quando você pega algo nas mãos e você acha que longe de Deus vai ter continuidade. Ele começa a desfrutar, irmão, das melhores coisas. E vamos ser sinceros, a melhor fase desse jovem, acredito eu, quando ele chegou nessa terra longínqua, era quando ele tinha recursos. Porque é no recurso que alguém fala, eu sou seu amigo, conta comigo, tamo junto. Talvez quando ele tinha recurso, alguém estava do lado dele dizendo, tamo junto, conta comigo, para o que der e vier. Mas quando acabou tudo, cadê aqueles que olhavam e diziam, conta comigo, tamo juntos. E isso é uma lição para a vida. Porque tem pessoas que se aproximam da gente não é pelo que somos, é pelo que nós temos para oferecer. Ainda que às vezes aos nossos olhos nós não somos nada. Ainda que às vezes aos nossos olhos o pouco que a gente tem para a gente não é nada. Mas tem pessoas que por causa desse pouquinho vai querer se aproximar. Não pelo que somos, mas pelo que podemos proporcionar. Aí quando vem o vento que tira tudo que a gente tem, aí nós vai conhecer quem é verdadeiro. Quem é de verdade. Aí ele começa a gastar. E ele gastou tudo. E olha o verso 14, irmãos. Eu gosto de pregar lendo os versículos. Olha o verso 14. E havendo ele já gastado tudo, irmão, ele saiu da casa do pai com uma grande herança. Era metade da fazenda. Então eu acredito que era muita coisa. Não era coisa pequena, era muito recurso. Estava na mão dele o recurso, estava na mão dele a autoridade, estava na mão dele a prosperidade, mas quando ele chegou longe, ele gastou tudo. Irmãos, a fome poderia chegar quando ele tinha recurso, a fome poderia chegar quando ele tinha bens materiais, a fome poderia chegar quando ele estava com os bolsos cheios de dinheiro, mas foi no dia que ele gastou tudo, que o texto diz, e houve naquela terra uma grande fome, não foi algo pequeno, foi uma grande fome, começou a padecer de necessidade. Calma aí, ele não saiu da casa com riqueza, ele não saiu da casa com bens materiais, ele não saiu da casa com dinheiro no bolso, mas agora o texto diz, está padecendo de fome, está sofrendo de fome, está passando pela fome. William, o que é isso? Tem pessoas que só valorizam a presença de Deus quando perde alguma coisa. Quando perde alguma coisa, lembra que Deus existe. Quando perde alguma coisa, lembra que Deus existe. Vai doer, mas eu preciso pregar. Não é tempo mais de só lembrar de Deus quando se perde. É tempo de lembrar dele todos os dias. Quando tem, quando não tem. Quando a porta abre, quando a porta fecha. Quando tem pão, quando não tem pão. É se lembrar, Deus cuida. Irmão, se eu preciso dizer isso, porque às vezes Deus permite acontecer coisas em nossa volta, para nos trazer de volta para perto da sua vontade. Por que, William? Porque foi no fundo do poço que ele voltou a pensar corretamente. Ele poderia ter pensado antes, mas quando ele chegou no fundo do poço, ele voltou a pensar. Ele voltou a trabalhar a mente. E olha o verso 15. Vamos conjecturar o verso 15. E chegou-se em um dos cidadãos daquela terra. E ele pede um emprego. Começou hoje, bater nas portas, entregando currículo. Me dá uma oportunidade. Na casa do pai ele não ia passar por isso. Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade.
Aí ele achou um cidadão. E o cidadão disse assim: olha, eu tenho uma vaga, mas não é boa. Não sei se você vai aceitar. Não, eu aceito. Tá bom. Olha a continuidade do verso 15. A qual mandou para os seus campos apacentar. Na casa do pai ele não passava por essas coisas. Aí, para piorar a situação, eu faço a leitura do verso 16. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas dos porcos. Você tem noção disso? Na casa do pai tinha uma mesa, banquete, as melhores frutas, as melhores coisas. Só que agora está o filho apacentando o porco, dando lavagem. E o texto diz que ele está desejando. Imagina no mundo espiritual o inimigo dizendo: come. É o que sobrou para você, come. É o que restou para você, come. Faz isso. Pratica. William, por quê? Porque o mundo oferece festas, mas não oferece a cura para a alma. O mundo oferece droga, mas não oferece cura para a alma. O mundo oferece bebida, mas não oferece a cura para a alma. O mundo oferece muitas outras coisas, mas o mundo não tem poder para oferecer algo que só na casa do Pai tem. Só na casa do Pai tem cura para a alma. O mundo não tem poder para curar a nossa alma, mas na casa do nosso Pai. Será que você pode pegar na mão desse crente que está ao seu lado? Pega na mão dele, por gentileza. Levante a mão dele, levante a mão dela. Chacoleja e diz: o mundo oferece festas, mas não oferece a cura que a nossa alma precisa. Mas nós estamos na casa de um Pai que tem cura para nossa alma. Tem cura para nossa alma. Tem cura para nós. Eu vou dar 10 segundos, porque tem cura para o Sile Macandaraia Ramaya. Tem cura para a alma de alguém nessa noite. Eu estou sentindo o amor do Pai, a graça do Pai, a autoridade do Pai. E o Pai prega na minha boca: tem cura para tua alma, tem cura para tuas feridas, tem bálsamo. Seja abraçado por essa graça. O mesmo homem que saiu cheio de dinheiro, riqueza, agora está desejando comer a comida dos porcos. E eu preciso falar para você o porquê ele está desejando comer a comida dos porcos. William, por quê? Porque longe do Pai há fome. Longe do Pai há vazio. Longe do Pai há vergonha. Longe do Pai não tem alegria. Sabe por quê? Porque o pecado consome tudo. O pecado consome a paz. O pecado consome a alegria. O pecado consome a comunhão. O pecado consome muitas das vezes até a nossa dignidade.
Ele está olhando para os porcos e está dizendo: e agora? Eu preciso me alimentar, porque eu acredito que a barriga já estava gritando, roncando de fome, padecendo. Ele está sofrendo, ele está passando por isso. Mas esse sofrimento que ele está passando tem um propósito. Esse sofrimento que ele está passando tem uma missão. Ah, pregador, você estava indo tão bem até agora, e agora você vem falar para mim que o que ele está passando tem propósito, é uma missão. William, por quê? Porque se o dinheiro não acabasse, ele não ia lembrar da casa do pai. Se a fome não chegasse, ele não ia lembrar da casa do pai. Se ele não achasse essa porta para cuidar dos porcos, alimentar porcos e desejar comer a comida dos porcos, ele não ia lembrar da casa do pai. Aí Deus permite acontecer tudo isso com esse jovem, só para fazer ele lembrar da casa do pai, só para fazer ele trazer a memória: eu tenho um pai. Deus às vezes permite o deserto para revelar que sem Ele ninguém consegue sobreviver. Eu não sei você, mas eu não consigo sobreviver sem a graça dEle. Eu não consigo sobreviver sem a presença dEle. E foi no fundo do poço que esse jovem se lembrou: eu tenho uma casa, eu tenho um pai. E às vezes Deus vai permitir você chegar no fundo do poço só para te fazer lembrar: você tem um pai zeloso, você tem um pai que cuida, você tem um pai que trabalha por você. Eu preciso dizer: o fundo do poço pode ser o lugar aonde Deus vai começar a reescrever, reorganizar, aleluias, a tua história. Eu não sei se você acredita nisso, mas é noite de reorganização. Eu vou repetir: é noite de reorganizar. Deus vai reorganizar a tua casa, Deus vai reorganizar a tua família, Deus vai reorganizar teus sonhos, Deus vai reorganizar. Não sei se você acredita, mas Deus está colocando as coisas no lugar, Ele está reorganizando. Aleluia! Verso 18. Ele disse assim: levantar-me-ei. Melhor, vou ler o 17. E caindo em si. E caindo, ele não caiu em si quando a conta bancária estava boa. Ele não caiu em si quando tinha amigos em sua volta. Ele não caiu em si quando tinha riqueza nas mãos. Quando ele perdeu tudo, desejou comer as bolotas que os porcos comiam. O texto diz: e caindo em si. Ele disse assim: quanto dos jornaleiros do meu pai tem abundância de pão, e eu, filho, não está a palavra filho, mas conjecturando o texto, padeço de fome. Os jornaleiros têm abundância, mas eu que sou filho, estou padecendo de fome. Estou padecendo de fome. Estou padecendo de fome. Aí o verso 18. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu. Ele não falou: pai, pequei contra ti. Porque é um filho que está longe, mas conhece os princípios. E um dos primeiros mandamentos
Honrará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Segundo o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Ele disse: pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno, tá? De ser chamado teu filho. Aí ele fala assim, ó, faz de mim como um dos teus jornaleiros. Me dá uma oportunidade de emprego. Deixa eu trabalhar com eles. Não sou digno, de verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Isso ele está planejando, eu vou usar essa expressão. É um esboço que está na mente dele. Eu vou me levantar, eu vou voltar. Quando eu ver o meu pai, eu vou falar, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho. Me dá um emprego, só um pensamento. Mas a decisão dele está no versículo 20. William, o que está escrito? E levantando-se foi. Porque não é só pensar. Não é só falar. Não é só vou fazer. Se não tomar um posicionamento e a coragem, ó, vou ir. Tô indo. Tô voltando. Tô indo para casa, irmão. Você acha que quando ele se levantou para voltar para a casa do pai, porque ainda ele estava longe, mas ele estava, eu vou chegar. Você acha mesmo que o diabo se alegrou com a decisão desse jovem? Você acha mesmo que o diabo se alegrou de ver ele se levantando e falando para ele mesmo, eu estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído, eu estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído. O pai não está vendo, mas ele está, tô chegando, tô voltando, tá com as roupas rasgadas, todo sujo, acredito eu, com cheiro de porco, mas o pai continua posicionado no mesmo lugar, e olha a continuidade, e o pai viu de longe, quando o pai olhou um jovem voltando, todo sujo, as vestes rasgadas, ele disse, eu conheço esse passo, ele está sujo, mas ainda é meu filho, ele está ferido, mas ainda é meu filho, ele está com as vestes rasgadas, está voltando sem nada, eu vi ele saindo com tudo, mas eu vejo um jovem voltando, ele é meu filho. Irmãos, o pai não ficou de braço cruzado, está no texto, o pai correu. Irmãos, e quando esse pai corre, o pai quebra a cultura judaica, porque a cultura judaica de que homens importantes não poderia correr, homens importantes tinham andar com eloquência, tinha andar dando passo elegante, mas o pai diz, quer saber de uma coisa? Hoje não é cultura, hoje não é tradição, porque o meu maior por ele é maior, o meu amor por ele é maior, o meu amor por ele é maior, o pai te ama, eu repito, o pai te ama. Quando o pai vem correndo, está no texto, lançou-lhe. Eu acredito que abraçou, irmão, aquele abraço apertado da saudade, sabe? E beijou o seu pescoço. Abraçou e beijou o seu. Eu não sei se você entende isso, mas antes do filho explicar os seus erros, o pai já estava abraçando.
antes do filho explicar que perdeu tudo, gastou tudo, perdeu tudo, ficou cuidando de porco, desejando comer a bolota dos porcos, o pai já estava abraçando e beijando. O pai já estava abraçando e beijando. William, o que é isso? A graça de Deus é maior do que os nossos erros. Eu repito, a graça de Deus é maior do que os nossos erros. É o diabo que fica, não volta não, você pecou. Não volta não, você errou. Não volta não, vão olhar feio para você, vão olhar com a cara feia para você, vão dizer que você não merece estar ali. É o diabo que fica sussurrando isso, porque o amor do Pai, a graça do Pai está dizendo: volta, 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 volta. O Pai nunca desistiu do Filho. Isso revela o amor e a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Ele não desistiu de você. Aí quando o filho vem, se explica dizendo: me dá um emprego, me dá um trabalho, faz de mim um jornaleiro. O pai disse: que fazer de você um jornaleiro? Você saiu, mas não deixou de ser filho. Você pecou, mas não deixou de ser filho. Você perdeu tudo, mas não deixou de ser filho. Verso 22. Mas o pai disse aos teus servos, o pai disse aos teus servos: trazei depressa, não demora, a melhor roupa, a melhor veste, a melhor roupa, a melhor veste, veste ele. Eu não sei se você entende isso, mas roupa representa honra. Você saiu, perdeu a honra, mas hoje eu te honro de novo. Eu te honro de novo. Coloca o anel no dedo dele. Anel representa intimidade e autoridade. Você saiu, perdeu a intimidade, perdeu a autoridade, mas hoje eu te dou de novo intimidade e autoridade. Coloca a sandália nos pés. Veste os pés dele. Sandália representa identidade devolvida. Identidade devolvida. Aleluia. O pai está vestindo alguém nessa casa. O pai está colocando aliança. O pai está colocando a sandália. Aí o versículo de número 23. Eu amei esse versículo. Aleluia. Trazei o bezerro de cevada e matai-o. Trazei o bezerro de cevada e matai-o. Comamos e nos alegramos. Comamos e nos alegramos. Há uma festa, e essa festa representa alegria pela restauração. Alegria pela restauração. Alegria pela restauração. Faz uma festa. Trazei o bezerro de cevada e o matai. Mataram o bezerro. O bezerro está na grelha. Vamos nos alegrar, vamos fazer festa, porque muita gente torceu para parar, torceu para cair, torceu para retroceder, mas nós ainda estamos de pé, nós ainda estamos de pé. O que Deus está falando para alguns filhos nessa noite é: tem gente torcendo pela sua queda e pelo seu fracasso, mas vão ter que olhar e dizer: está de pé, está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Aí o verso 24, por quê? Olha o motivo da festa. O meu filho que estava. A palavra estava é algo do passado que foi concluído no futuro. Ele estava. A condição dele era aquela, mas não é mais. Estava perdido. Estava morto. Mas reviveu. Reviveu. E foi achado. Tinha se perdido e foi achado.
Aí o texto diz assim, ó, e começaram a se alegrar. Irmãos, os músicos começaram a tocar o instrumento. Louvor, adoração, canção. Só que essa festa não vai alegrar alguém. E alguém que está dentro da casa. Não vai, William, não. Olha o verso de número 27. Mas ele se indignou. 28, desculpa. Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho ficou indignado por causa da festa. E, irmãos, e olha como o pai é diferente. Porque o filho se indignou e não queria. Coloca a continuidade agora do versículo 28. E saindo o pai. O filho não queria entrar por causa da festa do irmão. Aí o pai teve que sair e dizer, entra. Se alegra. É seu irmão. Nós achou que estava morto. Irmão, vamos tentar ir lá para a história. O filho mais velho estava dentro da casa do pai. Eu acredito nisso. Quantas vezes esse filho mais velho viu seu pai olhando para o horizonte e vendo as lágrimas percorrendo sobre a sua face? Quantas vezes o filho mais velho viu o pai chorando e talvez dizendo, será que ele volta? Será que está vivo? Será que ainda está entre os vivos? Só que foi ao contrário. Em vez dele se alegrar com o pai, festejar com o pai, ele se indignou. E ele disse, eu estou aqui há tanto tempo. E parece uns crentes, sabe? Mas eu estou na igreja há tanto tempo, chegou agora e já está cantando. Chegou agora e já está pregando, já tem oportunidade. Você está aqui há tanto tempo e não teve coragem de fazer? Você está aqui há tanto tempo e não teve coragem de ter oportunidade? É mais ou menos isso, filho. Você pode fazer o que você quer, porque na casa do pai você tem liberdade. Na casa do pai você pode, mas esse daí que nós estamos fazendo a fé, nós achou que ele estava morto, mas ele reviveu. Então ele merece essa festa. Ele merece. Eu vou profetizar que essa síndrome do filho mais velho venha cair por terra do nosso meio. Eu repito que essa síndrome do filho mais velho venha cair por terra do nosso meio. Nós não vamos ter comportamento de filho mais velho. Eu estou aqui há tanto tempo e o pastor não me vê. Eu estou aqui há tanto tempo e ninguém me chama para ter oportunidade. Nós seremos diferentes. Quando a gente vê alguém que saiu voltando, nós iremos cantar, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu preciso dizer isso para alguém. Talvez a sua oração se esfriou, talvez a sua fé se enfraqueceu, talvez a sua comunhão diminuiu, ou talvez você se afastou espiritualmente, mas o Pai continua olhando para o caminho e Ele está esperando a sua volta. Lembra de Jeremias 3:22? Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei das vossas rebeliões. Voltai, filhos rebeldes, e eu vos curarei. O Pai cura. O pecado pode te levar para longe do Pai, mas o arrependimento, ele abre a porta do caminho da volta. Ele abre a porta do caminho. O Pai está dizendo, volta.